Acho que é fundamental que a gente saiba, obviamente, aquilo que quer fazer, aquilo que quer, utilizando a expressão que quer comer, entre aspas, não é? No fundo, neste caso, o que é que quer pôr no campo, como é que quer jogar, isso é fundamental. Mas isso tem sido um bocadinho a panágio das minhas conversas, e basta pensar, por exemplo, no último jogo, em Moreira, em que na primeira parte nós conseguimos ser muito mais Rio Ave que na segunda, independentemente de não termos sido eficazes nem numa nem noutra, e termos sofrido um golo em cada uma delas, fomos muito mais Rio Ave na primeira do que na segunda. E até, independentemente de termos sido dominadores numa e noutra, mas é diferente. Eu notei muito mais conforto da equipa na primeira parte do que na segunda. Significa que, efetivamente, quando as equipas conseguem jogar os jogos nos seus planos, e depois de estarmos com tantas jornadas, com tantos meses de trabalho, provavelmente, naturalmente, elas se sentem mais confortáveis e conseguem tirar, quiçá, mais proveito daquilo que vão fazendo ao longo do jogo. E acho que esse é um ponto importante, não é? A capacidade que uma outra equipa, independentemente de um ou outro aspecto mais estratégico, que há sempre espaço para ele, sejam capazes de impor, e isso pode ser importante. Considera este um jogo decisivo na luta pelo quinto lugar? Não, importante considero, não só pela luta pelo quinto lugar, como na luta pelos outros lugares todos, porque o Luís ontem dizia que o Chaves pode ficar até 12º e o Rio Ave tem que ter consciência que também pode ficar até 9º. Agora, isso é consequência de não tomar as rédeas das coisas e não ir à procura do melhor possível, que isso é que é fundamental, porque no fundo o Rio Ave deve a si próprio o facto de ter chegado à posição em que está e à possibilidade de a discutir praticamente até ao final do campeonato, porque pelo menos e deve àquilo que foi o trabalho dos seus jogadores, à forma também muito tranquila como desde do início agarraram o trabalho, as propostas, o crescimento, e com um ano com uma quantidade de agressões que eu acredito que nenhuma outra equipa teve como nós tivemos, chegam ao final do campeonato e estão como estão, estamos como estamos, e vamos continuar naturalmente nessa senda até final. Isto é no fundo um bocadinho daquilo que é a realidade competitiva que a equipa pôs, é no fundo o compromisso com a premissa de competir a cada jogo que pusemos. E independentemente do percurso aqui, ali e acolá, naturalmente não ter sido como gostamos, como gostaríamos, também aqui e acolá o foi, e essa regularidade me parece que foi muito mais da segunda do que da primeira forma, e permite-nos chegar a este momento nesta posição que não deixa de ser uma posição privilegiada para um clube, andar tantas jornadas em quinto lugar. Agora, naturalmente, temos consciência que é um momento que temos que tentar, ou que vamos procurar tentar prolongar, porque é fundamental, mas com a mesma tranquilidade com que percorremos caminho até aqui. Miguel, na perspectiva que são duas equipas que gostam de jogar, gostam de ter bola, têm uma identidade muito forte, aguarda por um jogo de ataque contínuo de lado a lado, ou por outro lado será um jogo mais estratégico, enfim, mais tático, cauteloso? Tem alguma ideia do que pode acontecer? Não, tenho consciência que ambas as equipas vão querer vencer o jogo. O caminho que vão percorrer naturalmente poderá ser distinto, mas tem a ver também com aquilo que são as características não só da sua identidade, do seu modelo, digamos assim, mas também até dos seus jogadores. E isso significa que naturalmente pode aqui e acolá em alguns momentos do jogo haver posicionamentos distintos. Agora que tenho a certeza que ambas as equipas vêm com o pensamento claro de ganhar o jogo, tenho isso como certo. Aliás, a ambição do Chaves é clara ao longo de toda a época, independentemente daqui e ali, ter gerido isso muito bem, assim como a nossa também o é e também o foi,
E, portanto, quando se chega a este ponto, a 3 jogos do fim, e ambas as equipas se veem nas situações em que vêm, naturalmente que não há que virar costas a nada do que são os desafios, e há que os encarar com tranquilidade, com paz, como uma coisa boa, e, portanto, viver isso com alegria, com satisfação, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade que é possível fazer mais um bocadinho, mais um bocadinho, mais um bocadinho, e levar as coisas ao extremo, porque isso é no fundo aquilo que todos nós somos desafiadores a nós próprios, e é dessa forma que encaramos no fundo esta ponta final de temporada. Acho que isso é fundamental. Miguel, esta intermitência, porque tem havido não tanto de exibição, mas mais de resultados, é preocupante para esta reta final, ou uma coisa passageira, digamos assim, ou circunstancial? É natural que entenda que eu tenho consciência que aqui e ali podemos ter feito mais um ou outro ponto e que se calhar podemos até estar numa posição privilegiada, mas isso tem sempre a ver com a comparação que fazemos com outros momentos em que fizemos pontos com mais regularidade. Eu ontem lia e ouvia que há que pensar as coisas não só por aquilo que se pode ainda fazer, mas também por aquilo que se fez, e perceber do ponto de partida, e perceber o trajeto, e perceber o ponto de chegada, e o ponto de chegada, neste momento, que queremos alcançar, é o que deriva da posição em que nós estamos, independentemente de olharmos para trás e perceber o que é que pode ter acontecido, mas também me parece que houve, noutros momentos da época, pontos que se podiam ter feito. Isso não é de todo importante. Eu acho que nestes momentos não há tempo, e tenho conversado isso muito com os meus jogadores, não há tempo para pensar. Há tempo para analisar e para crescer sobre e para continuar o processo até o último dia. Agora, não há tempo para nos lamentarmos do que não conseguimos, porque o desafio seguinte é de tal forma importante que há que manter imediatamente uma concentração muito grande, uma energia muito grande naquilo que podemos fazer. E acho que foi esse o caminho que temos feito. Não estamos a pensar no que é que nos aconteceu, estamos muito mais a pensar no que é possível fazer, porque está muito mais nas mãos, nas nossas, nos pés, no cérebro, no coração, aquilo que vai ser, o que nos vai acontecer, do que propriamente no que passou, no que não está. E acho que este tipo de jogos são jogos que são de facto, e as pontas finais de campeonato são muito um a um. E portanto é dessa forma que vamos encarar o jogo com o Chaves, e depois o jogo com o Passos Ferreira, e depois o jogo com o Sporting Clube Braga. Miguel, se me permite uma pergunta que vale 1 milhão de euros, costuma-se dizer na brincadeira. Muito se tem falado do Miguel como possível treinador para outras equipas na próxima temporada, portuguesas e também estrangeiras. A pergunta que te faço é qual é, na verdade, o seu contrato, a sua ligação ao Rio Ave, e se pode garantir que na próxima temporada vai treinar o Rio Ave? O meu foco pessoal esteve ao longo da época muito longe de mim próprio. Ou seja, o meu foco foi sempre um foco muito grande naquilo que a minha equipa pode fazer e na consequência para os meus jogadores daquilo que a equipa fará ou fez e continuará a fazer. Neste momento eu situo-me exatamente no mesmo ponto. Ou seja, há 9 pontos para disputar. Esses 9 pontos nós gostaríamos e vamos tentar ganhá-los 3-3, e através disso, naturalmente, que os meus jogadores possam ainda granjear mais valias. O treinador tem contrato com o Rio Ave por mais uma época e não está minimamente preocupado com coisas que aparecem na imprensa. Temos sido muito bombardeados, não eu, mas todo um conjunto de coisas que aconteceram ao longo do ano, e temos lido muito poucos jornais e procurado muito mais trabalhar sobre aquilo que queremos, que nos faz crescer efetivamente, e portanto o meu foco continua a ser completamente no crescimento da equipa, no marcar pontos, no discutir coisas tão boas quanto nos possam acontecer, e jogo a jogo analisar contextos e voltar a levar propostas para que possamos fazer o melhor dentro de cada cenário que nos possa deparar daqui até final da temporada. Não estou neste momento, confesso-lhe, minimamente preocupado com a carreira de treinador. A época do Rio Ave, da próxima época do Rio Ave, está a ser preparada em termos de datas, em termos de marcação de jogos, em termos de tudo aquilo que é a sua especificidade, e naturalmente que a seu tempo tudo o que tem a ver com outras questões
tidas em consideração, como situações de jogadores, etc, etc, etc. O treinador cá estará para fazer o seu trabalho, até ao dia em que possa aparecer uma situação que, naturalmente, ninguém está livre. Pelo contrário, quando as coisas correm bem, quando se faz um trabalho coletivo, é natural que do trabalho dos meus jogadores, que foi bom, não nos esquecemos daquilo que foi a época no seu global, possa aqui acolá o seu treinador ter também projeção, mas será sempre como disse quando em agosto ganhei o prémio do treinador do mês, esse prémio era dos meus jogadores. O treinador será sempre aquilo que acontecer à sua equipa, acima de tudo, e por consequência aos seus jogadores. E se isso for bom para o Rio Ave, se for bom para o treinador, naturalmente que o seu presidente será o primeiro a receber um telefonema meu e falaremos sobre isso, mas estamos com um foco muito grande no presente e temos um caminho de futuro e, portanto, o Rio Ave é aquilo que está em cima da mesa.